Vencedores e perdedores do GP do Qatar de 2025. Esse aqui talvez seja o vencedores e perdedores que eu esteja mais inacreditado, logo no primeiro tópico que a gente vai trazer. Porque assim, real, era pra esse vídeo tomar um rumo totalmente diferente do que o que ele vai tomar aqui. Era pra eu estar falando sobre outros temas, era pra eu estar falando sobre outros vencedores, era pra eu estar falando sobre outros perdedores. Mas não, estou aqui prestes a criticar uma equipe inteira, uma equipe campeã mundial. Vocês têm noção do nível que a gente chegou aqui? Que eu estou fazendo um vídeo em que eu vou criticar a equipe que foi campeã mundial. No final da temporada, eu ainda vou fazer um vídeo somando todos os vencedores e perdedores ao longo do ano e ver quem foram os maiores vencedores e quem foram os maiores perdedores da temporada. Somando todos os vencedores e perdedores, né? Quem eu coloquei mais. Eu não duvido que a equipe campeã mundial de construtoras talvez até esteja mais perdedor do que vencedor. É inacreditável, cara. E obviamente nem sempre são perdedores esportivos, muitas vezes são por decisões, por coisas bizarras que acontecem na pista. Tô me adiantando aqui já. Bora ver os vencedores e perdedores do GP do Qatar 2025. Vencedor, Max Verstappen. Esse talvez seja o principal. Era pra eu estar aqui agora, neste exato momento, gravando esse vídeo, falando pra vocês. O Verstappen tentou, foi muito bravo, correu bem a temporada inteira, levou até a penúltima etapa da temporada, mas infelizmente não deu. As McLaren estavam realmente muito melhores, o Max tentou ali, foi um perdedor na corrida, mas um vencedor na temporada. Era pra eu estar falando exatamente isso aqui com vocês agora. Mas não, eu tô aqui falando que ele foi o vencedor porque ele venceu o GP do Qatar 100% por culpa da McLaren. Não tô querendo tirar nenhum mérito do Verstappen, porque falar que ele é bom é chover no molhado, falar que o que ele fez ontem foi ótimo, não preciso apontar isso, mas na verdade o fato é, não era pra gente estar falando que o Verstappen venceu essa corrida. Era uma prova para as McLaren terem dominado. Não tem discussão aqui. Era para as McLaren terem dominado o GP do Qatar. Era Piastri ter cruzado em primeiro, o Lando Norris em segundo. Era para isso ter acontecido. Só que eles conseguiram errar completamente. O Max Verstappen se torna principalmente um vencedor nesse final de semana por culpa da McLaren. É culpa da McLaren, cara, e é inacreditável isso. E de novo, não é tirando nenhum mérito do Verstappen, que aproveitou das oportunidades e fez o melhor dentro da sua capacidade, dentro da sua habilidade, pra vencer essa corrida. O fato é que ele, no melhor dos cenários, era pra ter terminado em terceiro lugar, sabe? E por conta de uma decisão simples, a Hannah Schmidt até fala depois, tá ligado? Tipo, cara, quando você tem duas paradas obrigatórias e um safety car logo no começo da prova, parar é uma vantagem. Não tem um cenário que não parar ali fosse uma vantagem. E daí ela complementa depois falando que a McLaren ela tá num cenário em que ela quer favorecer os seus dois pilotos a todo custo. E a gente tá numa posição pra se aproveitar disso. Ela fala exatamente essa frase e tá certo. Cara, mesmo que isso custasse uma posição pro Norris, que seja nos boxes, né? Para as duas McLaren e ali não faz o pit stop perfeito e o Norris perde uma posição, cai pra terceiro. Você ainda tá numa situação confortável, cara. Você vê seu piloto cair pra quinto lugar e só ganhar a quarta posição por conta de um erro do Antonelli. Eu tô até discutindo a McLaren já vou direto. Perdedor McLaren aqui. Com todo respeito, Verstappen, muito foda, parabéns. Méritos totais. Mais uma corrida absurda. Chega em Abu Dhabi com possibilidades reais de título, com possibilidades melhores que o segundo piloto ali da McLaren, com possibilidades melhores de título que o Piastri, por conta de uma cagada da McLaren. Então ele claramente é um vencedor nesse final de semana. Se aproveita dessas cagadas da equipe papaya pra vencer a corrida e chegar em Abu Dhabi com uma chance real de título, podendo ser campeão até se terminar em terceiro lugar, a depender da combinação de resultados ali do Lando Norris. Então, realmente, parabéns aí Verstappen e perdedor McLaren. Não, é inacreditável, cara. É inacreditável, velho. Mesmo que o Lando Norris fosse perder posição por conta da parada dupla, perdesse uma posição, que seja, ainda ia ser melhor do que fazer ele ter que remar lá atrás e passar todo mundo. E de novo, ele só termina em quarto lugar por conta de um erro do Antonelli. Ele poderia ter terminado em quinto, o que faria ele chegar em Abu Dhabi numa situação muito menos confortável, com 2 pontos a menos, o que poderia talvez custar uma posição ali para que ele pudesse disputar esse título mundial. Uma posição ali que ele não pudesse terminar, que ele tivesse terminado uma posição acima pra disputar esse título, uma posição abaixo no caso. Não, vocês entenderam, se ele perdesse esses 2 pontos, ficaria mais difícil dele defender o título em Abu Dhabi, apesar da vantagem ainda tá com ele. Se ele terminar numa posição ali terceiro, se o Lando Norris é o terceiro colocado em Abu Dhabi, ele ainda é campeão. Ele só precisa terminar em terceiro pra vencer. Ainda é uma posição confortável. Mas, cara, eu realmente não digeri.
Eu acompanho as corridas na live do Que Pode Esse, assistindo com o Fernando do Canal F, assistindo com o Kevin Nicolas do Primeira Fila, assistindo com o Colombano, que é o nosso editor lá, a gente assiste, vai comentando, conversando. Eu fiquei a live inteira falando, tipo, que eu não acreditava. Que eu não conseguia acreditar que a McLaren não parou. Tipo, não me desceu em nenhum momento as justificativas da McLaren. Primeiro lá durante a corrida, eles perderam a flexibilidade. Sim, pessoal, todos os 18 carros da pista perderam a flexibilidade. Não foram 18 porque o Huckenberg tinha abandonado. Todos os 17 carros da pista perderam a flexibilidade, mas a McLaren não. Não, as duas McLarens que não pararam e o Esteban Ocon, e de novo, você estar na mesma lista que uma Haas nunca é algo positivo. As duas McLarens e o Esteban Ocon não perderam a flexibilidade. Porque isso só era positivo se tivesse outro safety car. E ter safety car no Qatar não é tão óbvio. Porque primeiro que os muros estão a 200 km de distância da pista. Aí se tem um acidente, se acontece alguma coisa, os carros vão embora, mas não baixam em muro nenhum. E vão lá pra PQP. Não precisa de um safety car, sabe? Uma bandeira amarela no local já resolve. Só se tivesse um acidente nível Piastri e Hülkenberg. Mas aí ninguém briga por ultrapassagem também nessa pista. Ninguém consegue se ultrapassar pra ter um acidente de novo nível Gasly e Hülkenberg. Falei Piastri, eu acho, né? Gasly e Hülkenberg. Então, cara, se a aposta era vai ter outro safety car, foi uma péssima aposta. Porque para ter outro safety car no Qatar, são condições muito específicas para ter outro safety car. Foi um erro. Foi claramente um erro. Depois o André Stella até fala, não, a gente não tinha certeza, nós éramos os primeiros carros, a gente não sabia se tinha que parar ou não. Galera, 2 paradas obrigatórias. 2 paradas obrigatórias. Se fosse só uma parada, se você pudesse fazer uma parada na corrida, perfeito. Eu entendo perfeitamente você não ter parado. Porque aí você fala, não, o pessoal tá parando pra fazer 2 paradas, a gente vai arriscar uma parada só, a gente tem carro pra isso. E aí eu concordo, a McLaren tem carro pra isso. Agora, 2 paradas obrigatórias, você vai ser obrigado a parar 2 vezes. E tem um safety car no começo da corrida, já tendo dado as 7 voltas ali que descontam, né, o 7 do 57, daí você só precisa fazer 2 stints de 25. Cara, por que você não para? Qual que é a lógica de você não parar aqui? A McLaren, campeã mundial de construtores, consegue final de semana após final de semana fazer a gente questionar esse título. Porque realmente é decisão burra atrás de decisão burra, velho. É inacreditável como eles mesmos conseguem tirar os pilotos da chance de vencer. Eles são os maiores torcedores do Max Verstappen do mundo. O Zac Brown, se você levantar a camisa dele, vai estar uma tatuagem do leão do Verstappen no peito aqui, estampado, gigante, desse tamanho. É inacreditável. É inacreditável, sério, é inacreditável, cara. Eu real fiquei incomodado, eu juro pra vocês que eu tô incomodado. É um bagulho, é um sentimento que me dá uma angústia só de lembrar, sabe, todas as cagadas que a McLaren fez ao longo da temporada pra cima dos seus pilotos, todas as decisões questionáveis. É um negócio tão maluco. São campeões de construtores merecidamente. Merecidamente, não tem discussão aqui. Campeão de construtores é pra premiar quem fez o melhor carro. E acho que não há nenhuma dúvida aqui de que quem fez o melhor carro foi a McLaren. Foi quem fez mais pontos, foi quem dominou boa parte da temporada. Então, merecido o título de construtores. Mas a McLaren tá fazendo tudo o que está no alcance dela pra perder o título de pilotos. Pô, é brincadeira. Vamos falar de coisa boa agora, vai? Vencedor, Carlos Sainz. Mais uma pilotagem de maestro do nosso Smooth Operator. O Carlos Sainz foi insano aqui. O Carlos Sainz foi insano nessa corrida. Primeiro, ele se classifica bem, mas assim, pela classificação dele, em nenhum momento você apostaria no pódio. Porque você tinha as 2 McLaren lá na frente, você tinha o próprio Verstappen, você tinha o Russell, que se coloca bem na classificação, o Antonelli, que estava logo ali atrás. Assim, o cenário da Williams era algo extremamente improvável de acontecer. Aí, primeiro que o Sainz já larga muito bem, Ele passa o Russell na largada, ele sobe para a 5ª colocação, o que já era um resultado excepcional de novo. O Carlos Sainz terminar em 5º lugar já seria algo completamente, um resultado acima do esperado, considerando atrás de quem ele estava largando. Aí nessa rodada de pitstops, no safety car, a Williams se aproveita do caos, faz uma boa parada, se aproveita do erro dos outros e consegue lançar o Sainz logo atrás do Verstappen. Considerando que as McLarens não pararam também, o Sainz volta para a corrida virtualmente em 2º lugar, porque as McLarens ainda tinham que fazer 2 paradas, eles eram obrigados a fazer 2 paradas. Então o Sainz volta virtualmente em 2º lugar. E ele volta nisso e se aproveita, e ele mantém um ritmo de novo. O carro da Williams, ele talvez tenha algumas dificuldades em fazer ultrapassagem ainda, mas se defender é um carro muito bom. Para manter o ritmo, para se manter consistente é um carro muito bom. E o Sainz fez isso com maestria. Eventualmente ele é ultrapassado pelo Piastri,
Só que depois que ele é passado pelo Piastri, ele vai conversando com a equipe e ele entende a situação do Norris. E ele entende que o Norris volta atrás do Antonelli. Cara, e o Antonelli a 3 segundos do Sainz. O Antonelli estava a 3 segundos de diferença do Carlos Sainz. E ele só olhando pelo retrovisor, porque não tinha os telão espalhado na pista, ele só olhando pelo retrovisor, vendo o Lando Norris lá atrás, sai conversando ele com a equipe. Ô galera, o Lando tá atrás do Antonelli, ele não consegue passar ou vai demorar pra passar o Antonelli pelo ritmo que o Kimi tá fazendo. O cara conseguindo prestar atenção na corrida do cara que tá 3 segundos atrás dele, pra ter a noção de que o Lando Norris numa McLaren não vai conseguir passar. Cara, o que eu falei ontem no vídeo de reação, pra mim é verdade. O vídeo de reação ele é mais descontraído, talvez o vídeo aqui de vencedores e perdedores onde eu pego um pouco mais, eu leio um pouco mais, eu vou atrás de mais informações pra falar. O vídeo de reações é um pós-corrida, né? É claramente um pós-corrida, eu pego algumas reações, a gente conversa mais na brincadeira. Mas eu realmente falei sério quando eu disse que o Sainz, quando se aposentar, tem que virar estrategista. Porque o cara é muito inteligente. Às vezes ele se apaga em algumas corridas, às vezes ele comete erros muito bobos como piloto, mas como estrategista, o cara entende demais de corrida. O cara entende demais de situação de corrida, de entender o ritmo, de entender performance. E com a experiência que ele tem como piloto, se ele se transformar num estrategista no pós-carreira, ele vai ser um baita do estrategista, eu não tô nem brincando. Ele realmente tem já uma carreira pra seguir pós-piloto. Porque muitos pilotos às vezes ficam nessa dúvida, o que eu vou fazer? Não que financeiramente vai ser um problema pra eles, óbvio. Mas, tipo, muitos pilotos não querem parar de pilotar porque não sabem o que vai fazer. Tipo, o que eu vou fazer depois que eu parar? O Sainz tem um caminho, o Sainz já sabe o que pode fazer. Quando ele parar de ser piloto, ele pode claramente ser estrategista na Fórmula 1, porque ele tem capacidade pra isso. Sim, muito tranquilamente. E daí, ele se mantém, no final da corrida ainda tem problemas no carro da Williams, né? Danos aparecem no assoalho na parte traseira. E ele perde muito ritmo, o Antonelli se aproxima muito, inclusive essa pressão ali de que pode chegar no Carlos Sainz, enquanto tem um Lando Norris no seu cangote, provavelmente é o que fez o Antonelli errar, ele comete um erro bobo, um erro passivo de muitas críticas, como piloto, não porque ele deixou passar, o Antonelli claramente não deixa o Norris passar, mas é um erro bobo que ele comete, um erro muito bobo, um erro infantil, e que claramente é passivo de críticas ali, custa uma 4ª posição e mexe no campeonato, facilita a vida do Norris um pouco, porque com o Norris passando o André Kimi Antonelli, ele ganha esses 2 pontos, ao invés de terminar em quinto e fazer 10, ele termina em quarto e faz 12 pontos, e esses 2 pontos ajudam, querendo ou não, o Lando Norris indo para a última etapa da temporada. Então, a crítica ao Antonelli é pelo erro bobo e não por ter deixado o Norris passar. Eu fiz vários vídeos, tem uns shorts que eu postei hoje, já de manhã, antes de gravar esse vídeo aqui, você pode conferir aqui no próprio canal, você vai lá na aba de shorts do canal do Clube F1 e tá lá o vídeo, eu explicando toda a situação. E cara, é inacreditável que alguém acredite mesmo que o Antonelli tenha deixado passar, mas aqui é a aba do Sainz. Esse vencedores e perdedores eu tô trocando muitas abas, porque tem muitas coisas se correlacionando, sabe? O fato é que o Sainz fez uma corrida absurda, de novo manteve o ritmo, e esse terço final do Carlos Sainz tá insano, tá? Este terço final de temporada do senhor Carlos Sainz tá absurdo. Absurdo, segundo pódio de Williams na temporada. Espero grandes coisas em 2026. Perdedor, Nico Hülkenberg. Agora, pra variar um pouco, né, um quadro menor, porque nem tem muito comentado a corrida do coitado do Hülkenberg. Fez uma boa classificação e poderia sonhar com pontinhos. Inclusive, a manobra pra cima do Gasly era exatamente isso, em sonhar com mais pontinhos. Porém, o Gasly, que a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre ele também, que estava raspando o carro no chão, os fogos de artifício que estavam saindo na pista, era a prancha do Gasly raspando no chão, ele ali numa corrida meio zoada, assim, não teve culpa, mas tem um toque com o Hülkenberg, que tira o Hulk da corrida, causa o safety car, que gerou todo esse caos que eu falei pra vocês, e, assim, é só uma corrida triste do Hülkenberg, que tinha claramente possibilidade de fazer pontinhos, ajudar a Sauber ainda, que sonhava, né, em tentar brigar por esse P6 nos construtores. Agora a situação não tem mais o que fazer. Era um cenário que poderia terminar positivo, especialmente para o Hülkenberg, pontuar em mais uma corrida, e por conta desse acidente tem o final de semana jogado fora, mas não só dele, do Gasly também, e a gente já fala um pouco disso. Vencedor, Fernando Alonso. Corridaça do Dom Alonso, tá? Corridaça do Dom Alonso aqui. Foi um baita final de semana. O trenzinho de DRS do Fernando Alonso foi insano. Cara, eu até botei como meme final lá, o meme né, que tem a tela final, né, antes de eu fazer a despedida do vídeo, o print do Alonso segurando o pelotão inteiro. E é absurdo, cara, é até pior do que eu tava me lembrando na hora que eu fiz o vídeo. O trenzinho que o Alonso faz... Cara, se teve um motivo pra aposta da McLaren não ter sido pior de parar depois, de ter feito o Lando Norris e o Oscar Piastri caírem no meio do bolo de carros,
é porque o Fernando Alonso segurou o pelotão inteiro. É só porque o Fernando Alonso segurou o pelotão inteiro, porque senão as McLaren teriam tido um resultado muito pior ainda. Então, se as McLaren têm que agradecer alguém por terem salvo um pódio e pelo menos o P4 nessa corrida, nem é o Antonelli, é o Alonso, tá? É o Alonso que tem que ser agradecido pelas papaias, porque é insano o trabalho que ele fez aqui de, assim, se aproveitou de uma pista que é impossível de ultrapassar, ele sabia disso, viu que estava numa posição confortável e falou, daqui ninguém passa, fi. Wide Alonso e ninguém passa. E foi isso até o final da corrida, segurou o mundo inteiro neste GP do Qatar, neste tenebroso GP do Qatar, que ninguém conseguia passar ninguém. Teve uma rodadinha no final, acabou custando posição para ele, mas ainda assim termina nos pontos e ajuda Aston Martin ainda a sonhar com o P7 nos construtores. Perdedor, Isack Hadjar. Um final de semana que o Isack tava vindo muito bem, vem com essa moral, com alguns rumores apontando que inclusive nesta terça-feira, no dia 2 de dezembro, a gente pode ter o anúncio oficial da Red Bull. Alguns rumores estão apontando que vai ser na terça-feira, porque ia ser hoje. Supostamente seria hoje na segunda-feira, no dia 1º de dezembro, que eu gravo esse vídeo aqui pra vocês. Porém, por conta de todo esse caos, a Red Bull preferiu segurar em um dia o anúncio, fazer a publicação oficial do pedido de desculpas ao Antonelli, evitar ali um caos, um ataque talvez pra cima dos seus pilotos. Então, já que deu esse BO, né, a gente falou merda publicamente, acusou o Antonelli de ter deixado passar. Vamos só soltar o pedido de desculpas hoje, espera dar uma abafada no caso e daí, na terça-feira, com o caso um pouco mais morno, mais resfriado, faz o anúncio oficial e eu acho que é uma decisão correta, pensando em relações públicas também. E o Hadjar tinha tudo então pra ter esse final de semana grandioso, fazer uma boa corrida na sprint, fazer uma boa corrida principal e sair como um anúncio de que ele vai ser o companheiro de equipe do Max Verstappen. E na corrida acontece o que aconteceu com o coitado, né, velho? Pô, eu até fiquei com um pouco de dó, porque era uma boa corrida do Hadjar. Era uma boa corrida do Hadjar, ele tava fazendo um bom ritmo, tava na zona de pontuação, era pra ser o segundo melhor piloto da Red Bull na corrida, e acaba se ferrando por conta disso, acaba caindo no colo do Liam Lawson, que faz os pontos no lugar do Hadjar. E assim, pô, realmente é triste ali a situação do Hadjar. Não que mude em nada, eu não acho que muda em praticamente nada a condição de que ele vai pra Red Bull, mas é um piloto que tinha tudo pra terminar bem o final de semana, sabe, terminar em alta e logo depois ser anunciado, mas acho que ele não vai se importar tanto com isso. Eu até boto como perdedor por conta do resultado de corrida e principalmente porque isso prejudica um pouco a Racing Bulls na questão da disputa do título da P6 nos construtores, apesar deles ainda estarem com a vantagem, apesar do Liam Lawson ainda ter pontuado em 9º lugar, por isso eu nem coloco a Racing Bulls toda como perdedora, mas poderia ter tido os dois pilotos pontuando contra o Aston Martin só com o Alonso pontuando. Só que aqui no cenário o Alonso faz bons pontos, e a Aston Martin só consegue 2 pontos. A Racing Bulls só consegue 2 pontinhos. E agora a Aston Martin chega em Abu Dhabi precisando tirar 12 pontos. O que não é necessariamente um cenário impossível. Talvez uma corrida maluca do próprio Alonso, que vem fazendo boas classificações, mas vem se ferrando nas largadas e por erro dele mesmo no Qatar rodando. Mas dependendo do que acontecer na corrida ali, pode tentar um bom resultado. 12 pontos é um cenário difícil, mas não impossível. E por conta desse abandono do Hadjar, torna mais difícil a situação da Racing Bulls de brigar por essa P6. Não iremos para um vencedor agora, iremos para mais um perdedor. E o perdedor não é você, porque eu já estava preparado para falar que o perdedor foi você que assistiu essa corrida. Só que o final até foi bom, o final foi emocionante. Mesmo sem nenhuma ultrapassagem, o final foi bem emocionante. A disputa do Lando, ele tentando passar o Antonelli, o Sainz ali preocupado com o dano no carro, tentando se defender. Teve uma emoção ali nas 10 voltas finais, então salvou a corrida. Salvou de ser uma das piores corridas da temporada ao lado de Suzuka ali, ao lado de Spa. Se salvou muito bem com essas 10 voltas finais, mas a gente tá de olho, hein, Qatar. Se ano que vem no regulamento novo você não for bom, a gente vai te cobrar. Dito tudo isso, o perdedor deste quadro agora é Pierre Gasly. Cara, eu acho que a Alpine ficou com inveja da McLaren no GP de Las Vegas. Falou, não, olha esses fogos de artifícios bonitos saindo da traseira dos carros da McLaren. Vamos fazer igual. E jogaram o carro na altura do chão, o carro do Gasly. O coitado tava andando assim, mano, raspando tudo que ele tinha direito de raspar, o assoalho inteiro. Já não tava nem mais na prancha, a prancha já tinha ficado lá pra trás, sabe? Ele tava raspando o assoalho inteiro no chão, velho. Cara, que bizarrice que foi essa, mano. O carro do Gasly, mano, esqueceram de levantar pra corrida. O que aconteceu, cara? Mais um final de semana que o Gasly consegue se classificar bem em Las Vegas. Consegue se classificar bem, chega no Q3, coloca esse carro numa posição que poderia pontuar. E daí na largada sofre as consequências da batida do Bortoleto. E agora no Qatar de novo, coloca o carro numa posição ainda melhor, um P9, poderia pontuar mais uma vez com a Alpine.
E de novo, o caos, a destruição, tudo dá errado pro coitado do Gasly. Ele se envolve no acidente com o Hülkenberg, pra mim, lance de corrida, nada a ser punido aqui. E, velho, porque de novo era um bom final de semana dele, era uma boa prova dele, só que, cara, simplesmente não era pra ser. Começou a corrida, o diretor de prova cortava a câmera pro Gasly, o Gasly soltando fogo de artifício pra todo lado, já dava pra saber que ele não ia completar essa corrida, cara. Ou se completasse ia ser desclassificado também, porque não tinha condição, mano. Coitado do Gasly, velho. Inclusive, ele terminando atrás do Franco Alapine por conta disso, sendo que o Franco não teve o melhor dos finais de semana. Perdedor, isso mesmo, repetindo, perdedor atrás de perdedor, Ferrari. Ontem um de vocês comentou no vídeo dos shorts de vencedores e perdedores que a frase mais dita do vencedores e perdedores foi: que final de semana deplorável da Ferrari. E aqui eu vos trago mais uma vez essa frase: que final de semana deplorável da Ferrari. E tudo bem, o carro não é atualizado desde abril. Isso já é algo que ficou publicamente anunciado. Os próprios pilotos já falaram sobre, beleza. Só que mesmo assim, cara, o que a gente vê acontecendo com esse carro é um negócio assustador, velho. Mesmo que você não atualize, mesmo que o carro não esteja evoluindo, parece que o carro ele está evoluindo, ele fica pior. Tipo, se você não está evoluindo o carro, é pra ele manter um platô de consistência. Ok, a gente vai ter ruim, mas vai ser consistentemente nesse negócio aqui. Daí, eventualmente, as outras equipes que atualizarem vão passando nós, beleza. Só que o carro, ele consegue ficar pior quando não é atualizado. E isso eu acho inacreditável. Porque o Hamilton, né, eu falei muito já sobre esse assunto. O Hamilton claramente não está bem, não é uma boa temporada do heptacampeão. Fez um começo de temporada decente, você pode dizer. Tava perdendo pro Leclerc, mas ficava ali próximo, venceu o sprint da China. Aí foi tendo uma decadência, depois teve uma ascensão rápida ali. Você teve algumas boas provas, como Silverstone. Teve algumas boas provas, como foi, por exemplo, apesar da punição, ele tinha ritmo, em questão de ritmo de corrida, ele estava bem no México. De resto, foi péssimo. E este final de semana do Qatar foi o mais triste da carreira dele, dá pra dizer com tranquilidade. Até por agora ele estar no mesmo recorde, na mesma lista de recordes que Badoer e Fisichella. Você estar na mesma lista que esses dois nomes não é um mérito de nenhuma forma. E claramente o Lewis está mal, ele não está bem, ele não está motivado e tudo isso está afetando as performances dele. Eu já fiz vídeos, já falei bastante sobre o assunto, não vou aprofundar mais tanto, mas claramente um péssimo final de temporada do heptacampeão. Vamos ver como ele se adapta aos novos carros em 2026. Mas o Leclerc vinha sendo essa água, essa clareza, esses bons olhos da Ferrari em 2025. Mesmo com tudo de ruim que estava acontecendo. E no Qatar, ele estava lutando contra o próprio carro. A onboard dele era sofrível de assistir. Era um sofrimento. Se você botasse a HRT de um lado e a Ferrari no GP do Qatar de 2025 nas onboards, você ia ter uma certa dificuldade de saber. A Ferrari essa temporada é a HRT rápida. Porque a HRT era tenebrosa de ruim. Não que a Ferrari fosse rápida também. O carro era lento. Inclusive, tem até uma frase que o engenheiro do Leclerc chega no rádio e fala: a gente tem o carro mais rápido da pista na curva 12. E o Leclerc responde: cara, a gente é lento. Cala a boca. Tipo, ele só fala: meu irmão, porra de a gente é mais rápido na curva 12. Foda-se a curva 12. A gente é lento. Acabou. E é isso, o Leclerc ele luta contra o próprio carro pra manter ele na pista e ainda conseguir pontuar. O Leclerc foi o hero of the race. Eu acho que se a gente fosse ser justo aqui, o Leclerc foi o hero of the race. O herói da corrida foi o Leclerc. Porque ele ter lutado contra o próprio carro e ainda terminado nos pontos foi guerreiro da parte dele. A Ferrari ela vai estar em primeiro lugar no final do ano, no vídeo de quem foi o maior perdedor da temporada, eu acho, cara. Não é possível. Porque como que consegue, velho? Pô, juro pra vocês, é bom que esse carro de 2026 nasça bem. Porque os caras não atualizam o carro desde abril. Os passos estão até putos só porque eu tô falando de Ferrari. É bom que esse carro seja bom. Porque se esse carro não for bom, a Ferrari só jogou 2025 fora pra jogar 2026 fora, tá ligado? Perdedor, sim, de novo, mais um perdedor. A gente teve muitos perdedores nessa semana e eu não consegui encaixar tantos vencedores assim. Haas. A Haas tava também, né, nessa disputa do P7 e tinha, com um de seus carros, o Berman, a possibilidade de pontuar. Eles vão lá e cagam no pit stop do coitado do Berman, que vinha fazendo uma boa corrida, poderia pontuar nessa brincadeira. E na hora que ele sai do pit stop, ele fica tão puto, cara, deu até dó. Ele fica tipo puto, ele fica socando o microfone, ele fica balançando a mão com raiva. E eu não tiro a razão dele, velho. O pit stop da Haas destruiu a corrida do coitado Berman. Numa situação em que a Haas poderia de fato sonhar ainda com o P6. A situação não é fácil, mas poderia de fato sonhar ainda com o P6 dos construtores. E eles cagam a corrida do Berman. E não só isso, mas o Ocon. O Ocon, velho,
O que aconteceu? Leva punição e daí tem a possibilidade de não ter cumprido direito, punição, outra punição por coisa que poderia acontecer ali, que a FIA tava investigando. Mano, o Ocon, assim, ele tava um imã de punir. Cara, ele levou a sério demais o meme, velho. Não é possível, é inacreditável. Cara, que final de semana desastroso da Haas. O piloto que eles poderiam pontuar foi sabotado pela própria equipe, e o outro piloto tava sendo sabotado pelo mundo. Tudo dando errado com o coitado do Ocon, velho. Eu nem tenho muito o que acrescentar aqui. A Haas acabou sendo, né, tudo dando errado. O Berman abandona e o Ocon termina em 15º lugar, uma volta atrás do líder. Então, pô, com todo respeito, cara, o que a Haas foi fazer no Qatar? Atrapalhar o seu piloto, e o Ocon lá foi só pela resenha, né? O Ocon falou: meu irmão, ano que vem vai ser meu último ano na Fórmula 1, provavelmente. Ninguém vai querer me contratar, então eu vou resenhar nessa corrida aqui, sabe? Fez tudo errado, cara. Mas aí tá, os vencedores e perdedores do GP do Qatar de 2025. Eu quero lembrar, como sempre, você de se inscrever no canal se você gostou do vídeo. Se você não gostou, é isso, escreve o motivo nos comentários do porquê você não gostou. Eu quero saber por qual motivo você não gostou dos vídeos. Do vídeo, no caso, né, desse aqui em particular. E também, se você quiser ajudar de outra forma, você pode fazer isso se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, totalmente opcional, totalmente simbólico, mas que ajuda muito o canal a poder continuar existindo e produzindo todos esses vídeos aqui. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.